Estamos iniciando a nossa live. Eu quero já dar as boas-vindas à irmã Sandra e à diaconisa Sandra. Já vejo aqui que as irmãs já estão conosco. Muito bem-vindas, muito boa noite. Deus abençoe. A gente está aqui organizando aqui as coisas. Então, vamos fazendo com que fique tudo da melhor maneira possível, em nome do Senhor Jesus. Presbítero Natanael, boa noite, meu amado, graça e paz. Um abraço aí mais uma vez na irmã Noemi. Ana Júlia, e aí, Juju? Bênção, hein? Aqui a família Monteiro, aqui o Samuel. Quero dar as boas-vindas aí a diaconisa Alice, irmão Cláudio, irmã Ziane, Daniel, Isaías, Samuel, essa família abençoada do Senhor. Seja bem-vinda, minha cunhada, irmã Vera. Deus abençoe. Que essa noite seja uma noite realmente abençoada. Quero também dar um abraço do Caio. Boa noite, Caio. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Na verdade, é o Carlos Alberto. Está no telefone do Caio, né? Muito bom. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ministrar uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Então você pode já ir separando, né, esse texto. Diácono Kleber, aleluia, glória a Deus. Já vá abrindo a sua Bíblia aí, deixando aí posicionada, né, avisando sempre aos seus amigos, seus parentes, pessoal dos seus grupos de WhatsApp, dizendo para eles que o nosso culto da quarta-feira, a nossa quarta-feira da adoração, está tendo início. Pastora Andréia, muito bem-vinda, né? Apesar de já estar aqui na minha frente, aqui, eu a estou vendo, né? E você pode imaginar, ela está fazendo lá, né? Fazendo gestos para mim, mandando beijo, daquela forma que você já conhece muito bem. Então, João capítulo 1, a gente vai estar ministrando essa palavra hoje. Eu quero, antes de mais nada, estar compartilhando com você que hoje é aniversário da irmã Verônica. A irmã Verônica está ficando mais jovem, aleluia. Então, você que conhece a irmã Verônica, né, que tem o contato dela, se você quiser fazer um contato com ela, dar a ela os parabéns, né, desejar a ela uma noite abençoada, fique à vontade, aí há tempo para você fazer isso no nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou dar para você aí uns 2 ou 3 minutos para você poder fazer isso para a glória do nome do Senhor, ok? Enquanto nós aqui estamos nos acomodando. Tá aqui, ó, família Vieira, a paz para todos. Na verdade, é o Carlinhos da Sol, meu Deus, é o Carlinhos. Ah, tá certo. Bem-vindo, irmão Carlinhos. Deus abençoe, querido, no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Como eu disse, João, capítulo 1, a partir do verso 43. Nós vamos ler do verso 43 até o versículo 51. No domingo, durante a mensagem, no culto da nossa live, eu fiz um desafio, se é que eu posso chamar assim, um desafio literário para a igreja, né? De você, juntamente comigo, estar lendo todo o livro de João. João, ele tem 21 capítulos, e não sei se você observou isso, mas se você lesse 3 capítulos por dia, desde segunda-feira, no domingo você estaria terminando, né, no 21º capítulo. Então, hoje, para quem está fazendo dessa forma, hoje, quem já leu, terminou até o capítulo 9.
E quem vai ler ainda, você pode ler até o capítulo 9, né? Os 3 capítulos, 7, 8 e 9, e amanhã você pega o 10, 11, 12 e vai assim sucessivamente, até domingo, lendo 3 capítulos, você consegue ler todo o livro de João. É um evangelho muito abençoado, é um evangelho que tem uma palavra muito forte, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração nesses dias, na sua própria leitura, na maneira como você mesmo vê a Bíblia, né? Lendo com calma, aproveitando que você está de quarentena, aproveitando que você tem que criar alguma coisa para você fazer. Então eu estou te dando uma ferramenta, né? Você lê junto comigo, deixa a televisão um pouco de lado, Netflix, o próprio telefone celular, deixa um pouquinho de lado e vamos mergulhar na palavra do Senhor, certo? Quero dar as boas-vindas à Diaconisa Valéria, irmã Célia, irmã Fátima, muito bem-vinda, Diaconisa Fernanda, que bom tê-la aqui conosco. Olha como é que Deus é bom, né? Você sabe muito bem, você que é membro da igreja, Diaconisa Fernanda, por conta de algumas questões de saúde, né, teve que se ausentar um pouco da igreja, não pôde participar dos cultos presencialmente, enquanto ainda estávamos tendo os cultos assim. E agora, na pandemia, na quarentena, Diaconisa Fernanda pode estar conosco em quase todos os cultos. Olha que bênção, né? Às vezes há males que vêm para bem. Olha aí que bênção, diz o ditado popular. Então seja muito bem-vindo, Diaconisa Fernanda, Paulão, Diácono Paulão, o João Pedro, aquele menininho, né, pequeno. Deus abençoe essa família, que todas as famílias da nossa igreja sejam muito abençoadas. Está entrando aqui também o Lucas, meu sobrinho, Lucas Sá, né? Quem sabe um dia será um grande botafoguense. Meu Deus, aleluia! Seja muito bem-vindo. Irmã Cristina, um abraço também a essa família Jardim, lá de Campo Grande. Olha aí que maravilha, né? Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento, para nós darmos início ao culto dessa noite. Você pode fechar os seus olhos aí na sua casa, né? E vamos voltar as nossas atenções para aquilo que Deus quer falar conosco, no nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui nessa live, estamos aqui como igreja, Senhor, reunidos em nome do Senhor. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Deus, tira de nós, Senhor, aquilo que tem sido inconveniente, aquilo que não tem sido favorável à nossa realidade espiritual, e coloca em nós, traz para nós, gera em nós, Senhor, aquilo que está no Teu coração, aquilo que brota da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Pai, que nós sejamos limpos pela palavra, que nós sejamos transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nessa noite, Senhor, como igreja, reunidos através dessa live, Pai, nós possamos ter um tempo de comunhão com o Senhor, que nada venha nos atrapalhar, que não hajam, Pai, desvios de atenção, que ninguém possa nos impedir nessa noite, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz, de recebermos um pouco mais do Teu Espírito Santo. E Deus, nessa noite, nós nos parecermos um pouco mais com o Senhor, que a Tua palavra tenha total liberdade em nós, que ela fale, que ela ministre, que ela nos abençoe para a glória do Teu nome e a alegria do nosso coração. E nós queremos também, de uma forma muito especial, Senhor, abençoar a vida daqueles que estarão reunidos com membros daqui da igreja, com irmãos queridos, mas que não fazem parte da nossa congregação. Abençoa, entra nessa casa, entra nesse casamento, entra nessa história, transforma essa realidade, Senhor, muda esse contexto, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós, diante da Tua palavra, vemos que é possível mudar, é possível viver um tempo novo. E a nossa oração, Deus, é nessa direção, é nessa intenção, que sejamos transformados, mudados, no nome do Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos, de fato, ter um encontro com o Senhor nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.
né? Estamos aqui, então Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, vamos ver aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, para a glória do nome dele e a alegria do nosso coração. O Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Meu amado e minha amada, eu não sei o que você já viu, o que você já experimentou no Senhor ou da parte do Senhor, mas eu quero nessa noite, no nome do Senhor Jesus, profetizar sobre a tua vida que coisas maiores você ainda verá na sua vida, coisas maiores você ainda viverá no nome do Senhor Jesus. E ele continua e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amados, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém apenas a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E ela tem como símbolo a água, né? E a própria Bíblia vai dizer para nós, e ao próprio apóstolo João, porque quem escreveu esse evangelho foi o apóstolo João, não João Batista. O apóstolo João, aquele que viveu com Jesus durante 3 anos e meio, aquele que era o discípulo amado, aquele que vai dizer a Bíblia, recostava a sua cabeça no peito de Jesus, o mesmo que escreveu por instrumentalidade do Espírito Santo o livro do Apocalipse, preso na ilha de Pátmos, já na sua idade avançada, no final dos seus dias. O apóstolo João escreve essa carta e pelos olhos do apóstolo João nós podemos então ver alguns detalhes que são extremamente importantes. E você que vai comigo durante essa semana ler todo o livro de João, e eu quero já adiantar, você que, puxa, eu não sabia, eu não prestei atenção domingo, eu não ouvi o pastor falar, então eu não li nenhum capítulo. Não tem problema, não tem problema. Comece hoje, depois do culto aqui, na nossa live, né, ao invés de você ir para a televisão, jante se você não jantou, faça um lanche, uma ceia e vá ler depois, né? Como eu disse, hoje, para quem veio lendo e fez as continhas, lendo 3 capítulos, hoje, quem acompanhou estaria lendo até o capítulo 9, né? Ou leu ou vai terminar ainda hoje. Então, você lê até o capítulo 9 hoje, e a partir de amanhã, você lê 3 capítulos. À medida em que você lê, você vai ver, e isso é uma impressão minha, tá? Particular, o livro de João é como que um livro de encontros. Você vai observar que no Evangelho de João, Jesus tem alguns encontros marcantes, encontros que mudaram a história da vida de pessoas. Porque, queridos, ouça o que eu vou dizer para você.
é impossível uma pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito, continuar pensando do mesmo jeito, continuar se comportando do mesmo jeito. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos encontramos com o caminho, com a verdade, com a vida. Nós temos um encontro com a imagem de Deus. Nós temos um encontro com o Alfa, com o Ômega. Nós temos um encontro com aquele que era, que é e que há de vir. Nós temos um encontro com o Todo-Poderoso, com aquele que pode mudar, transformar, restaurar, com aquele que pode, com uma palavra, mudar o curso, o destino, a trajetória da nossa história. Sabe, nós evangélicos temos alguns jargões, é verdade, algumas expressões que são muito usadas, né? Abençoado, fala varão, varoa, né? Algumas expressões, queridos, mas existe uma expressão que ela é muito verdadeira. É que o Senhor, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que muda, Ele é aquele que dá uma nova direção, uma nova dinâmica para a vida do homem e da mulher que tem um encontro com Ele. E uma outra expressão que eu gosto muito é: quando você tem um encontro com o Senhor, nunca mais a sua vida é a mesma. O apóstolo João escreveu esse evangelho, segundo os estudiosos, por volta do ano 80, 95 depois de Cristo. Mas há alguns estudiosos que acham que foi escrita por volta do ano 50 até o 70 depois de Cristo. É interessante, amados, que tanto de 50 a 70 como de 80 a 95, olha quanto tempo depois aquilo que Jesus havia realizado aqui na terra ainda influenciava as pessoas de tal forma, de tal maneira, que foi dado a João o privilégio de escrever essa carta, de compor isso aqui, compilar tudo aquilo que aconteceu dentro da sua visão, da sua ótica, dentro daquilo que ele observava. E isso é interessante, amados, porque hoje fazem mais de 2000 anos que Jesus passou por essa terra, mas ainda assim a pessoa, a vida, a palavra de Jesus continua mudando, continua transformando, continua restaurando as nossas vidas. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite comigo, nesse culto, você não precisa se preocupar em ser perfeito. Você não pode viver uma vida de qualquer jeito, mas não se preocupe em ser perfeito, porque, queridos, o Senhor, à medida em que Ele vai tendo alguns encontros com você, a cada encontro com o Senhor, a sua vida vai sendo transformada, a sua vida vai sendo restaurada, o seu coração vai sendo lapidado, você vai sendo cheio de coisas novas no nome do Senhor Jesus. E é interessante, amados, que o apóstolo João, ao escrever esse evangelho, ele tinha um objetivo. E se você quiser, você pode anotar, ou se você preferir, você pode acompanhar comigo, né? No Evangelho de João, capítulo 20, lá no versículo 31, o último versículo do capítulo 20, diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo do apóstolo João, quando escreveu essa carta, foi para dizer às pessoas, afirmar às pessoas: Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, e aquele que crer em Jesus terá vida em seu nome. A nossa vida, queridos, ela tem que ser baseada, pautada, alicerçada no nome do Senhor Jesus. O objetivo do Evangelho de João é fazer com que nós entendamos que Jesus é o Cristo. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para dar a sua vida em nosso favor. Ele é o Filho de Deus.
Ele não foi um mestre, um rabi, alguém muito especial que passou por essa terra, não. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e todo aquele que crer nele terá vida em seu nome. Mas como eu disse para você, queridos, o Evangelho de João é um evangelho marcado por alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. E o Senhor, nesse tempo, por incrível que possa parecer, por todo o caos que tem se estabelecido ao redor do mundo, por tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto, esse tempo é um tempo em que o Senhor quer ter um encontro com você. Ah, pastor, mas eu já tive um encontro com Jesus há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos. Eu fui criado na igreja e um dia o pastor fez um apelo, eu fui à frente. Aquele foi um encontro, querido. Um encontro. Mas a nossa vida, ela é composta de vários encontros. Às vezes, para você conseguir um emprego, você tem que ir na empresa 2, 3, 4 vezes. Você faz a sua inscrição pela internet, ou você leva o seu currículo lá na porta, na portaria, né? Depois você é convidado para um outro encontro, para uma entrevista pessoal, para conversar com a pessoa do Recursos Humanos. Você depois é chamado para fazer, de repente, uma prova escrita, uma redação. Depois você é chamado para participar de uma dinâmica de grupo. E talvez aí então você já possa ter o prazer e o privilégio de se tornar funcionário daquela empresa. Mas até que isso se configure, alguns encontros vão acontecer. A última empresa que eu trabalhei foi uma empresa americana, a RGS. Eu levei 3 meses, ou melhor, 4 meses, para ser contratado por essa empresa. Eu só não tive encontros presenciais, mas eu tive alguns encontros telefônicos, eu tive alguns encontros virtuais pelo celular, pela internet, e-mail, troca de e-mails. Eu tive que responder um questionário pelo celular. Então, foram alguns encontros que eu tive para poder, 4 meses depois, ingressar naquela empresa como funcionário. E na nossa vida, em quase todas as esferas, em quase todas as áreas da nossa vida, é assim. Sabe? Os encontros, eles vão gerando em nós coisas novas. E esse texto vai dizer para nós, no capítulo 1, versículo 43, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe. Olha que coisa interessante. O texto vai usar exatamente essa expressão. Encontrou a Filipe. Jesus encontrou a Filipe. Jesus foi na direção de Filipe. O texto não diz o que Filipe estava fazendo, o texto não se refere especificamente a quem Filipe era, o texto só diz aonde Filipe morava, de onde ele era, mas não diz muito, não tem muitos detalhes acerca de Filipe, mas não importa, porque Jesus, ele não precisa de informações, porque ele sabe quem é Filipe, ou melhor, ele sabia quem era Filipe, assim como ele sabe quem eu sou, assim como ele sabe quem você é. Esses dias eu vi uma expressão no Face, achei muito interessante. Alguém colocou assim: não se preocupe com o que dizem a seu respeito. Preocupe-se com o que Deus sabe acerca de você. Olha que coisa tremenda, que palavra poderosa. O texto não desce detalhes sobre a pessoa de Filipe, mas diz para nós que Jesus encontrou a Filipe. Jesus teve um encontro com Filipe, e ao encontrar Filipe, ele disse: Filipe, segue-me. Sabe, queridos, ao olhar para esse texto, eu vejo que Jesus, ele está trabalhando, ele está andando, ele está se movendo. Jesus não está parado. A Bíblia vai dizer, e é o salmista que diz isso, que não dorme e não dormita o guarda de Israel. Jesus não está parado, querido. Jesus está se movendo, está se mobilizando. Jesus está indo ao encontro das pessoas. Nessa noite, aqui através da nossa live, de tantas outras que estão acontecendo ao redor do mundo, Jesus está marcando encontro com pessoas. E isso me faz entender e pensar o seguinte, queridos:
A agenda de Deus está se cumprindo. Quando eu vejo João dizendo aqui no seu evangelho, e encontrou a Filipe, e quando eu vejo que após o capítulo 3 e por aí por diante, Jesus vai tendo alguns encontros marcantes nesse evangelho, que são aqui colocados por João, sabe, amados, não existe nada acontecendo por acaso, nada que está acontecendo na sua vida é solto, sabe, é abstrato, é por acaso, é fortuito. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus tinha um encontro marcado com Filipe. Filipe não sabia, mas Jesus sabia. Jesus sabia que Filipe ia estar ali. Jesus sabia que ele precisava encontrar. Você vai ver em alguns dos evangelhos, você vai ver algumas expressões dizendo assim, ó, porque o Senhor tinha que passar por ali. Aqui mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, você vai perceber que antes do encontro que ele teve com a mulher samaritana, o texto vai dizer, porque Jesus tinha que passar por Samaria. Sabe, queridos, o que está acontecendo na minha vida, na sua vida hoje, independentemente da pandemia, sabe, não é fortuito. Há uma agenda se cumprindo, há uma agenda que está caminhando, que está se configurando. Houve um encontro do Senhor Jesus com Filipe. Jesus encontrou a Filipe, Filipe não sabia, foi o que aconteceu comigo e com você há alguns anos atrás. O Senhor nos encontrou, Ele nos achou. O salmista vai dizer, Ele nos tirou do tremedal de lama, do charco de lodo, e nos colocou sobre a rocha. Ele nos achou, Ele nos encontrou. O nosso pecado não pode impedir o Senhor de nos encontrar. O nosso pecado não pode impedir o Senhor de nos achar. Ele sabe aonde nós estamos. Meu amado e minha amada, ouça o que eu vou te dizer. Ele sabe qual é a tua condição nessa noite. Ele sabe qual é o teu estado hoje. Ele sabe o que se passou contigo desde o momento em que você se levantou. Ele te viu pela manhã, Ele te viu ao entardecer, Ele te viu ao meio-dia, Ele está te vendo agora. O Senhor sabe o que está acontecendo com você. E é interessante, queridos, que Filipe, no original, esse nome significa aquele que gosta de cavalos. E o que isso tem a ver para nós? O que isso traz de interessante para nós aqui? É que, talvez, amados, né, Filipe, com esse nome, os nomes na Bíblia, os nomes nessa época, nesse contexto aqui bíblico, lá no Oriente, sobretudo, eles tinham a ver com as características, com o caráter, com coisas que eram percebidas na personalidade das pessoas. Então, aquele que gosta de cavalos, ou seja, talvez uma pessoa materialista, talvez uma pessoa apegada a futilidades, talvez Filipe fosse alguém assim, sabe, preocupado com coisas que não tinham muito valor. Cavalo naquela época era algo valioso, nem todo mundo podia ter, é verdade, mas era um cavalo. Ele tinha um tempo para nascer e um tempo para morrer. Era algo que iria passar, que iria ser passageiro. Talvez Filipe fosse alguém que se apegasse com muita força e muita intensidade a coisas passageiras, como nós. Quantas vezes, queridos, nós nos aborrecemos, nós nos indispomos com pessoas queridas, próximas a nós, com a nossa família, por coisas lá atrás, que hoje já não tem o menor sentido para nós, já não tem o menor valor para nós. Quantas vezes você de repente brigou com alguém porque entrou no seu carro com o pé sujo, porque colocou a mão na tela da televisão, porque quebrou um copo, porque quebrou um prato, porque tirou algo de um lugar e colocou em outro, quando você queria que permanecesse naquele lugar. Sabe, Filipe significa aquele que gosta de cavalos. Talvez alguém materialista, talvez alguém apegado à futilidade, talvez alguém apegado às coisas meramente terrenas. Jesus, amados, encontrou Filipe nessa situação.
sabe, uma pessoa completamente envolvida pela mentalidade da sociedade daquela época, uma pessoa totalmente inserida no contexto de mundo daquele tempo, uma pessoa totalmente presa às realidades terrenas. E hoje não é diferente. Quantas pessoas não vivem essa situação? Não estão apegadas a coisas terrenas, não estão apegadas a coisas fúteis, a coisas que não têm tanto valor, que são insignificantes na verdade. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas quantas pessoas, queridos, não passam até mal, não sofrem de abstinência se ficarem um tempo sem o celular? Quantas pessoas, por coisas tão banais, ficam sem saber exatamente o que fazer? Jesus teve um encontro com alguém nessas condições, Filipe, alguém que era apegado a essas coisas. E por que Jesus teve um encontro com Filipe, queridos? Porque Jesus queria transformar a vida de Filipe. Porque Jesus sabia que a única coisa que podia mudar a história da vida de Filipe era que ele tivesse um encontro com Jesus, com o autor e consumador da nossa fé, com o autor da vida, com aquele que era, que é e que há de vir. Meu amado, eu sei que hoje existem coisas que são muito fortes, muito intensas e que prendem a nossa atenção, sabe, que fazem com que nós pensemos, tenhamos algumas ações puramente envolvidos por circunstâncias terrenas. E por que muitas vezes crentes, sendo crentes do Senhor Jesus, não conseguimos nos libertar? Porque só Jesus pode nos libertar. A Bíblia vai dizer, e é Paulo quem diz isso, que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. É Ele quem transporta, é Ele quem tira, é Ele quem arranca, é Ele quem muda o contexto. Jesus quer mudar a tua realidade. E talvez você diga assim, não pastor, ele fez com Filipe, mas comigo não vai dar. Queridos, Filipe significa aquele que gosta de cavalos. Se você olhar na Bíblia, existem vários Filipes. E para ser mais claro, né, mais específico, no livro de Atos, vai dizer que quando houve aquele problema no capítulo 6 de Atos, de que quando as viúvas dos helenistas não estavam sendo atendidas, né, não estavam sendo servidas na mesa e tudo mais, os discípulos disseram, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que façam esse serviço. Um dos 7 era um Filipe, que não era esse, era um outro Filipe. Ou seja, não foi só esse Filipe do capítulo 1 de João, não só o Filipe no capítulo 6, lá de Atos, mas o Senhor, Ele pode transformar, mudar a realidade da vida de quem é apegado a essas coisas materiais, a essas coisas terrenas. Talvez você tenha dentro da sua casa alguém que é muito apegado a isso. Quando se fala sobre dinheiro, quando se fala sobre bens, quando se fala sobre fazer contas, quando se fala sobre pagar coisas, isso é um problema. Querido, em nome de Jesus, o que essa pessoa precisa de um encontro com Jesus, porque só Jesus pode transformar essa vida. O texto vai dizer, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Jesus teve um encontro com Filipe. Jesus, amados, Ele quer ter encontros conosco, porque a cada encontro nós somos transformados. É por isso que o culto é importante, seja pela live ou seja presencialmente na igreja, porque a cada culto nós somos abençoados. A cada ministração de palavra que nós ouvimos, diante da qual nós ficamos expostos, algo de Deus é gerado em nós. Os cultos não são eventos protocolares. Os cultos não são momentos em que nós vamos porque aprendemos a ir. Não. O culto é um momento de encontro com Deus. É um momento em que eu me exponho à palavra. É um momento em que eu digo para Deus, Senhor, eu vim, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Eu preciso receber mais do Senhor. E o texto vai dizer para nós que Ele disse para Filipe, segue-me. Olha que expressão tremenda, mano. Jesus disse, Filipe, segue-me. Jesus não fez um discurso para Filipe, amados. Talvez você esteja esperando sempre um profeta, uma profetisa, liberar uma palavra para você, dizer
tem algo muito... O Senhor está dizendo para você nesses dias, segue-me, vem comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Filipe, Filipe, deixa essas coisas terrenas, deixa esses apegos, deixa essas coisas que essa sociedade desse tempo dá tanto valor, mas que na verdade não tem a menor importância, e me segue, vem estar comigo, vem caminhar comigo, vem ter comunhão comigo, deixa essas coisas de lado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, olha, eu quero que você preste atenção em mim. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite, amados? Queridos, eu frequento igreja desde os meus 5 anos de idade. Eu sou alguém que posso dizer, praticamente fui criado na igreja. Saí algumas vezes, voltei, porque eu fui criado numa família, meus pais não eram evangélicos. Louvado seja o nome do Senhor, porque os meus avós maternos, eles é que me levaram, me apresentaram o evangelho, me levavam para a igreja, mas até que eu me firmasse, eu tive idas e vindas. E nisso a gente aprende tanta coisa. Sabe, a gente ouve as coisas, a gente recebe instruções, informações, orientações. Mas Jesus está dizendo para Filipe, Filipe, segue-me. Sabe, amados, é mais ou menos o que ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Ele está dizendo, segue-me. Em outras palavras, o Senhor está dizendo disse para Filipe, e está dizendo para mim e para você nessa noite. Esquece o que você sabe. Quantas pessoas, queridos, ficam presos, atrelados às coisas que sabem. Alguns, as coisas que pensam que sabem. Sabe, eu digo isso constantemente. Você que é membro da igreja, já me ouviu falar. Eu vou fazer daqui a 4 meses, 3 meses, 4 meses, vou fazer 53 anos. E a verdade, amados, é que hoje, e muito mais dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, eu chego à conclusão de que eu não sei quase nada. Quase nada. Jesus está dizendo para ele, Filipe, esquece o que você sabe. Esquece o que você pensa que sabe. Filipe, esquece o que você aprendeu. Filipe, esquece o que disseram para você. Vem e me segue. Vem comigo. Vem caminhar comigo. Dá a mão para mim. Vem ter comunhão comigo, Filipe. Jesus está dizendo nesse tempo para mim e para você, nós que estamos presos, eu falei no culto de domingo à noite, para essa semana, que a semana eu ia assistir o mínimo possível de televisão. Eu ia ler a Bíblia, o livro de João, eu ia ler um livro, pelo menos, eu ia ler, eu ia separar, teve um dia, não sei se foi segunda ou se foi ontem, eu não me recordo, acho que foi segunda, eu deitei na minha cama de tarde, liguei o meu celular em alguns louvores, botei em sequência e fiquei ali 1h30 ouvindo louvores, sem falar, sem dizer uma palavra. Jesus está dizendo para nós nesse tempo, vem. Mas Senhor, como eu vou se eu estou dentro de casa? Vem. Jesus não depende de lugar, de estrutura, de geografia. Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está com você. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo para nós, esquece o que você sabe, esquece o que você aprendeu, esquece o que disseram para você no nome de Jesus. E ele diz para Filipe, segue-me. Em outras palavras, deixa eu te conduzir daqui para frente. Sabe, queridos, seguir alguém não é você ir olhando a distância para onde a pessoa vai e você ir atrás, não. Mas é você estar próximo de alguém
e fazer exatamente o caminho, o trajeto que aquela pessoa está fazendo. Jesus, em outras palavras, está dizendo para Filipe: Filipe, vem comigo, deixa eu te conduzir. Sabe, amado, deixa Jesus te conduzir. João, como nós lemos lá no capítulo 20, versículo 31, ele diz que para que aqueles que creem tenham vida em nome de Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida atrelada à pessoa do Senhor Jesus. Deixa Ele te conduzir. Eu vejo às vezes, fico olhando, e não tenho nada contra isso, mas eu vejo algumas frases no Face, no Instagram. As pessoas colocam algumas frases, sabe? Mas de fato, essas frases representam aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que Jesus está sinalizando, aquilo que Jesus está ensinando, ou aquilo que a alma da pessoa está querendo expor. Filipe era alguém que estava muito atrelado e apegado às coisas. Era alguém que estava muito absorvido, porque o seu nome representa isso, aquele que gosta de cavalos. Aquele que gosta das coisas materiais, aquele que gosta de ter coisas boas, e não há pecado nisso. Se você puder, compre um carro novo, zero. Compre uma casa nova, reforme a sua casa. Compre um guarda-roupa, compre um sofá, compre um móvel novo, compre um eletrodoméstico. Não há pecado nisso. Você não pode atrelar a sua vida a isso, querido. Algum tempo atrás, um pastor muito querido, que já é falecido, ele era também arquiteto. Ele compartilhou numa de suas mensagens, eu estava presente, que ele conheceu alguém na sua igreja, alguém que tinha um poder aquisitivo alto, e essa pessoa, sabendo que o pastor era arquiteto, contactou o pastor e pediu que o pastor fizesse uma obra, uma reforma na sua casa. E o pastor, que também era arquiteto, trabalhava nessa área secularmente, ele prontamente fez um projeto, apresentou para o irmão aprovou, trataram lá os valores e tudo mais, deu início, fez a obra. E o tempo passou, a obra ficou pronta, o irmão ficou feliz, a família do irmão ficou muito contente. Passaram-se alguns meses. E alguns meses depois, no primeiro momento, o pastor nem se apercebeu disso. Aquele irmão procurou o pastor novamente e pediu o pastor para fazer uma reforma num apartamento novo que ele havia comprado. Até aí, sem problemas. Morava numa casa, comprou um apartamento, ia mudar para o apartamento e ia vender aquela casa. E o pastor foi lá, fez outro projeto, transformou aquele apartamento, botou ele do jeito que eles queriam, a família se mudou, foi uma festa e tudo bem. Passaram-se alguns outros tantos meses e aquele homem pediu outra reforma naquele mesmo apartamento. O pastor fez, era o trabalho dele também. Passou algum tempo, aquele homem comprou uma outra casa e aí aquilo mexeu com o pastor. Mas o pastor não disse nada. Foi lá na casa nova, fez um projeto, fez o que o irmão queria, transformou aquela casa e eles foram para lá, ficaram felizes. Passaram-se 6 meses, o pastor contou. Já vou terminar essa história. Aquele homem chamou o pastor, procurou por ele e pediu de novo outra reforma. E o pastor então chamou ele para ir ao seu gabinete, para eles conversarem. E ali o pastor perguntou: irmão, eu confesso, eu estou me sentindo um pouco incomodado com isso. Durante um período de tempo não muito extenso, o amado já me solicitou 5 ou 6 projetos. E agora, numa mesma casa, num espaço de apenas 6 meses, o amado está me pedindo um outro projeto. Tem alguma razão? E aquele homem compartilhou então com o pastor. Ele não se conteve e disse: pastor, é porque todas as vezes que nós transformamos a nossa casa, mudamos móveis, revestimento de parede, de piso, damos uma reforma geral, o ambiente da nossa casa muda. Porque a minha família tem um relacionamento muito conflituoso, muita contenda. E a cada vez que nós fazemos uma reforma, todo mundo fica contente e nós temos pelo menos 6 meses de tranquilidade e de trégua.
Mas aí, 6, 7, 8 meses depois, começa a confusão de novo. Aí eu tenho que fazer outra obra. E graças a Deus eu posso fazer. Sabe, amados, há muitas pessoas que vivem assim. É o que sabem fazer. É como aprenderam a fazer. É o que lhe disseram para fazer. E as pessoas vão vivendo as suas vidas assim. Jesus está dizendo para você: segue-me. Deixa para lá o que você sabe. Deixa para lá o que você aprendeu. Deixa para lá o que te disseram. Deixa eu conduzir você daqui para frente. Jesus quer conduzir a tua vida. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas que aconteceram. Talvez você não esteja acontecendo algumas coisas que não acontecem. Talvez você esteja passando por um momento de conflito existencial. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não sabem, a sogra, o sogro, o tio, a tia, ninguém sabe. Sua noiva, seu noivo, seu namorado, sua namorada, mas o Senhor, Ele sabe. Ninguém sabia o que se passava com Filipe, mas Jesus sabia. Jesus, amados, não queria apenas um apóstolo, um discípulo, para ser transformado num apóstolo. Jesus não escolheu 12 homens para fazerem uma obra. Jesus escolheu 12 homens para serem transformados, para serem restaurados, porque Jesus conhecia aqueles homens, dos quais Filipe era um. Jesus conhece você. Jesus sabe o que se passa no seu coração. E nessa noite Ele está tendo mais um encontro com você. E Ele está dizendo para você: me segue. Vem comigo, deixa eu te tomar pela mão e deixa eu conduzir você daqui para frente, no nome do Senhor Jesus. E é interessante, amados, eu já estou caminhando para concluir a minha mensagem nessa noite, que esse encontro que Jesus teve com Filipe foi realmente um encontro transformador. E a gente olhando para a Bíblia, nós encontramos várias vezes Jesus tendo encontros que mudaram a história da vida de pessoas. Foi assim com o cego Bartimeu, foi assim com a mulher samaritana do capítulo 4 de João, foi assim com o servo do centurião, aquele centurião que encontrou a Jesus e pediu: Senhor, cura o meu servo que está lá em casa, mas manda uma palavra, que com uma palavra daqui ele vai ser abençoado lá. Aquela mulher do fluxo de sangue teve um encontro com Jesus e a sua vida foi restaurada, foi mudada, foi transformada. Quando a gente olha para a realidade de Filipe, amados, nós vemos isso. Porque olha, Filipe, aquele que gosta de cavalos, uma pessoa totalmente voltada para as coisas materiais, terrenas, para aquilo que a sociedade diz, tem um encontro com Jesus. Jesus diz a ele: vem, segue-me. No versículo 45 diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha que coisa tremenda, irmãos. Jesus teve um encontro com Filipe. Foi um encontro impactante, foi um encontro transformador, foi um encontro sobrenatural, porque nesse encontro Jesus disse a Filipe: segue-me. Jesus só disse isso. Jesus não falou em línguas. Jesus não fez um milagre. Jesus não transformou água em vinho. Jesus não transformou pedra em pão. Jesus disse a Filipe: segue-me, Filipe. E pelo que nós podemos compreender, Filipe atendeu. Porque aqui, amados, do versículo 43 ao versículo 45, não tem uma cronologia para nós. Não diz quanto tempo se passou. Mas eu presumo, queridos, que naquele mesmo instante, e era assim sempre, as pessoas que tinham contato com Jesus imediatamente queriam segui-lo, queriam acompanhá-lo, queriam ficar com ele. Filipe, que foi convidado para segui-lo, ficou com Jesus aquele dia. E deve ter passado aquele dia todo com Jesus. E aquilo foi algo tão impactante. Esse convívio com Jesus teve um efeito imediato. Filipe, ao ter um encontro com Jesus,
quis passar para alguém aquilo que nele havia sido gerado, mas principalmente quem era Jesus. Ele encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe não apresentou um Jesus milagreiro. Jesus não apresentou um Jesus curandeiro. Jesus não apresentou um Jesus bonachão. Filipe apresentou a Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que Moisés e os profetas de quem haviam falado. Sabe, queridos, esse convívio foi instantâneo, teve um efeito instantâneo. Gerou em Filipe o desejo de compartilhar, gerou em Filipe o desejo de que os outros vissem o que ele via e entendessem o que ele entendia, ou o que ele viu, o que ele entendeu, quando teve um encontro com Jesus. Instantaneamente Filipe queria que os outros vissem aquilo que ele via. Sabe, quando nós temos um encontro com Jesus, amados, a nossa concepção de vida muda, a nossa realidade é completamente outra. Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja só quer para si, onde a igreja só quer ser abençoada, uma igreja egoísta, uma igreja centralizadora, uma igreja excludente, que acha que ninguém mais merece nada, só a igreja. O Senhor tem que nos abençoar, o Senhor tem que cuidar de nós. Quando nós temos um encontro com Jesus, amados, e mais do que isso, passamos a seguir a Jesus, a conviver com Ele, esse convívio, ele tem um efeito imediato em nós. A gente quer passar para os outros quem é Jesus. Não aquilo que Jesus pode fazer. Ele pode todas as coisas, meu amado. Ele pode restaurar um casamento destruído. Ele pode ressuscitar um morto. Ele pode curar alguém da Covid. Ele pode transformar milhares de pessoas com uma só palavra. Ele pode salvar uma nação inteira. Ele pode. Mas o apóstolo João está mostrando para nós aqui que o importante, o essencial, a ênfase, o evangelho tem que ser baseado na pessoa de Jesus e não naquilo que ele pode fazer. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Filipe tem um encontro com Natanael e diz: Natanael, eu encontrei. Talvez, amado, se fosse nesse tempo e hoje, alguns de nós iriam dizer assim: olha, encontrei a minha bênção, recebi o meu milagre, encontrei aquele que transformou a minha vida. Mas Natanael recebeu a seguinte informação: eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que de fato pode suprir a nossa carência existencial, aquele que pode agir dentro de nós, aquele que pode transformar a nossa realidade. É interessante, querido, se você olhar no capítulo 1 ainda, no verso 41 e 42, isso já tinha acontecido com André. Diz assim, ó: ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. O apóstolo João, ao escrever essa carta, amados, ele está dizendo para nós que o evangelho tem que ser centralizado na pessoa de Jesus. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, essa pessoa que você ama, quem você quer bem, precisa de Jesus e não do que Jesus pode fazer. Precisa da vida de Jesus, porque a vida de Jesus é que transforma, é que muda, é que restaura, é que quebra as cadeias, é que rompe os grilhões. Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Jesus é aquele que pode realmente transformar. Ele teve um encontro com Filipe e ele disse a Filipe: segue-me. E ao seguir Jesus, ao começar a sua jornada com Jesus, imediatamente ele se sentiu compelido a apresentar Jesus a outras pessoas. E ele apresentou Jesus a Filipe. Ele disse a Natanael: Natanael, você precisa
conhecer a Jesus. Você precisa conhecer o Jesus que eu conheço, porque Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é aquele que veio, Jesus é aquele que virá buscar a sua igreja. Você precisa ter essa mensagem na sua boca, no seu coração, na sua mente. Queridos, estamos no tempo do fim. Não sabemos se o fim será para agora ou para daqui a 1000 anos, mas estamos vivendo o tempo do fim. A igreja precisa pregar a Jesus, a igreja precisa levar Jesus aos outros e levar os outros a Jesus. E é interessante, amados, que o texto vai dizer para nós que Natanael se surpreendeu com aquela expressão. Natanael não acreditou muito no que Filipe disse, porque no versículo 46 diz assim: perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Sabe, queridos, quando nós vemos o Senhor Jesus, quando nós tocamos no Senhor Jesus, quando nós deixamos o Senhor Jesus nos tocar, tudo muda, tudo se transforma, há uma nova direção, há um novo caminho a se seguir. Não são os cultos, não são as tradições, não são as orações, não são os cânticos, não são as ofertas, não são os dízimos, é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o Deus encarnado, Ele é o Senhor. Eu termino nessa noite dizendo para você, esse tempo é um tempo de você ficar em casa e dentro da sua casa ir até Jesus, seguir a Jesus, receber dele a orientação. Deixe Jesus te conduzir. Tantas pessoas estão esperando o governo liberar para a gente voltar a sair, voltar a ir para as ruas, voltar a trabalhar, voltar a ir para a igreja. Não se preocupe com isso. Vai chegar esse momento. Mas enquanto isso não chega, enquanto o tempo, o final da quarentena, vá até Jesus. Eu te apresento Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o próprio Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu coração. No nome do Senhor Jesus e para a glória do nome de Jesus. Eu quero aproveitar, eu não observei aqui, mas eu quero dar os parabéns mais uma vez à irmã Verônica. Deus abençoe, dê graça, corta esse bolinho aí que vocês devem ter feito, com certeza, pensando no pastor, Aleluia. Hoje eu não vou poder estar aí comendo bolinho, mas quem sabe, ano que vem estaremos juntos no nome de Jesus. Aleluia. Ok? Você que esteve conosco aqui, que ainda está conosco, você que tem participado, todos os cultos, participe. A live é boa por isso. Você pode participar, você pode liberar uma palavra, liberar um decreto, você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Você pode fazer isso no culto também. Você pode fazer uma pergunta que de repente aqui na hora do culto eu não vou nem perceber, mas depois eu vendo, eu posso te responder, ok? Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero aproveitar e dizer para você, essas nossas mensagens, elas têm sido postadas no YouTube. Então você que é membro da igreja, você está participando conosco aqui, mas olha, acesse lá, visualize, Porque se os nossos cultos não forem visualizados, com o passar dos dias eles saem da pauta do YouTube. Então, mas se forem visualizados, eles vão permanecendo. Então, mesmo que você não assista, porque você já participou conosco, mas visualize, indique para pessoas, dê o joinha, Você assistiu, você gostou e tal. Isso vai fazendo com que a nossa mensagem, o nosso culto vá sendo replicado e multiplicado e vá alcançando cada vez mais pessoas e glorificando o nome do Senhor. Ok? É tempo de encontrarmos o Senhor. O Senhor quer encontrar com você no seu quarto.
O Senhor quer encontrar com você na sua sala. O Senhor quer encontrar com você na sua kitnet, aí nesse lugar, na sua varanda, nesse ambiente que você acha mais improvável. Ele quer encontrar contigo aí. E o que Ele quer de você é que você deixe Ele te conduzir. E isso vai ser algo que vai ter uma ação imediata na sua vida, vai causar um impacto tão tremendo em você, que você vai querer repassar, que você vai querer reproduzir, que você vai querer multiplicar, que você vai querer replicar, porque, amados, aquilo que o Senhor realiza em nós é tão tremendo, é tão grande, é tão intenso, que não cabe só em nós, transborda de nós para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. Continua, Deus, ministrando aos nossos corações no livro de João, ao longo dessa semana, quando nós estaremos como igreja, lendo esses 21 capítulos. Que, ao ler, Senhor, nós tenhamos vários encontros com o Senhor, pelas madrugadas, pelas manhãs, pelas tardes, ao ler, ao ouvir o louvor, ao estar em silêncio. Fala conosco, Pai. Dá-nos a Tua direção, orienta o nosso coração, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós pensamos que sabemos, tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que disseram para nós. E imprime em nós, Pai, aquilo que está no Teu coração. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa casa. Eu repreendo em nome de Jesus todo o intento do inferno, toda ação de demônios contra essa casa, contra essa família. Pai, a Tua palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Senhor, cumpre essa palavra na casa desse amado, dessa amada. Cumpre essa palavra nas nossas famílias, porque, Senhor, nós resistimos ao diabo no nome do Senhor Jesus e para a glória do nome de Jesus. Dá-nos uma noite na Tua presença e uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau.